Então nós vimos a semana passada, a semana retrasada, e isso não é simplesmente uma série de mensagens a respeito de. Isso é um clamor, é um desejo, é uma vontade, é um anseio. Assim como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Isso é muito mais do que um programa de igreja, isso é muito mais do que um culto de avivamento que vai ter na quarta-feira. Isso é uma preparação do meu coração e do seu coração. Isso precisa ser um desejo que transborde, diga transborde. Transborde, alcance o céu, para que o céu venha. Avivamento é o céu descer na terra. Avivamento é a glória de Deus se manifestar na terra. Avivamento é a glória de Deus se manifestar na sua vida. Diz na minha. Sabe, eu não sei se você está pronto, se você está preparado, mas eu sei é que Deus vai achar você nesse tempo. Digo amém. Nós vimos isso. Sabe, Moisés, quando ele foi para o monte, porque ele tinha pedido a Deus, para Deus dividir o fardo dele com outros 70. E Deus diz, traz os 70 aqui na tenda da congregação. E daqueles 70, naquele dia, só foram 68. 2 se esconderam, ficaram em casa, perderam o ônibus, não pegaram o Uber. O jumentinho deu cãibra, não sei o que houve, não foram. Mas o que aconteceu quando o Espírito Santo veio sobre a vida daqueles 70 no avivamento no deserto? Aqueles 2 que estavam em casa profetizaram também. Então não adianta fugir. Deus vai te achar onde você estiver. Deus vai achar. Tem alguém que é dono não, mas tem alguém que devia estar sentado nessa cadeira aí do seu lado e não está. Eu quero dizer que Deus vai achar ele também. Sabe? Tem muito crente que anda fugindo disso. Por quê? Porque avivamento ele traz mudança. E sabe, tem pessoas que não gostam de mudança, não gostam de transformação. Gostam de viver a vidinha do mesmo jeito que vivia ontem, viver hoje, vai viver amanhã, né? Naquela síndrome constante de permanecer do mesmo jeito. Mas Deus, ele tem sede de mudança, ele quer presença, ele quer a sua companhia, mas ele não quer só simplesmente ser um coadjuvante dentro do texto que você está escrevendo da sua vida. Ele quer ser o ator principal, ele quer falar e ministrar na sua vida. E às vezes simplesmente nós não queremos isso. Jonas não queria, você viu isso, filho meu, dá-me o teu coração. Mas Jonas queria o quê? Jonas não queria entregar coração, não queria entregar vontade para Deus, ele não queria fazer a vontade de Deus, ele preferia morrer do que pregar em Nínive. Então disse, me joga no mar, e jogaram ele no mar. Quando ele caiu no mar, teve avivamento. Levou um susto aí? Teve avivamento no navio, as pessoas se converteram, fizeram oferta, fizeram votos, começaram a falar com Deus, ali já começou o avivamento, e o peixe engoliu Jonas. Mas não teve jeito, irmão. Deus achou ele lá no abismo, dentro do ventre do peixe. Cara, você pode pular lá da ponte Rio-Niterói e um peixão morder você e engolir você. Acho que o peixão não vai entrar ali porque não cabe, né? Mas ele vai achar você aonde você estiver. Sabe, Deus quer isso. E nós precisamos querer aquilo que Deus quer. Quem está me entendendo? Tem algum crente aqui? Nós precisamos querer aquilo que Deus quer. Nós precisamos desejar aquilo que Deus deseja. Nós precisamos sonhar com aquilo que Deus sonha. Então é assim que nós vamos atrair. Repete comigo. Como? Atrair a vida de Deus. Vida de Deus é avivamento. É muito mais do que a vida comum e medíocre que a gente vive, eu estou lhe dizendo isso. Então, parafraseando o que falamos semana passada, filho meu, me dá o teu coração. Assim, quando a minha mãe botava as mãozinhas dela e me dizia isso, e Deus falou comigo, nunca foi ela, sempre fui eu. Assim Deus também faz com você como pai. Ele junta, eu não sei se ele tem mãozinhas, acredito que não, mas ele junta as mãos e diga, filho meu, qual é o seu nome? Diz seu nome para mim. Então ele diz, fulano, qual é o seu nome? Dá-me o seu coração. Me dá o seu sonho, me dá o seu desejo, me dá a sua vontade, sabe? Me dá a sua razão, suas emoções. Dá para mim. Às vezes a gente tem emoções tão ruins, a gente está triste, está aborrecido, está chateado. Mas Jesus, ele falava sobre isso lá no livro de Mateus, capítulo 11. Vinde a mim todos que estão cansados e eu vos tomai sobre vós o meu e aprendei de mim que sou e humilde de coração. Ah, meu Deus. Deus quer avivar a sua vida, porque a única forma de Deus mover essa terra é trazendo a glória dele para esse lugar. É trazendo o poder dele para esse lugar. Sabe, nós precisamos parar de ficar na expectativa de que heróis, pseudo-heróis vão resolver isso. Então o que se faz hoje aqui é falar de fulano, de Beltrano, na política. Não vai resolver. Nós precisamos de um povo que ore, que crê. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, como é que diz o resto? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu
e sararei a sua. Ele quer sarar a nossa terra, Ele quer sarar a terra da nossa família, Ele quer sarar a terra do nosso coração. Esse é o princípio, sabe? Deus, Ele trata de pessoas, para que pessoas sejam abençoadas e possam abençoar a obra dEle corporativamente. Juntos nós somos igreja, mas individualmente nós fazemos parte, somos membros dessa igreja. E quando você, diz eu, quando você é abençoado, todos são abençoados. Na sua bênção está a minha bênção, na sua vitória está a minha vitória, na unção de Deus sobre a sua vida está a vitória sobre cada um e sobre todos nós. Essa é a igreja do Senhor Jesus, é assim que nós vivemos e nós precisamos ter fome e sede de Deus, desejar o avivamento, a glória e o poder do Senhor sobre a nossa vida. Diz amém, irmão? Amém. Isso, agora dá um aplauso ao Senhor Jesus, eu tenho que mexer com você. Acorda, irmão, acorda, acorda, acorda. Agora é importante pensar como Deus pensa, gostar do que Deus gosta, fazer aquilo que Ele está fazendo. Glória a Deus. E aí o fogo acende, Juninho. O fogo vai acender no altar. O fogo vai acender no altar. Mas para que esse fogo permaneça aceso, é preciso retirar as cinzas. Porque você entende de churrasco. O brasileiro, sobretudo o carioca, gosta de churrasco. Eu já estava dizendo isso de manhã no culto. Eu vou ter um problema com Jesus. Acho que é o único. Jesus gostava de peixe e eu prefiro carne. Eu não vou trocar um bifão, uma picanha, um ancho, nada disso, por sushi. Perdoa os irmãos. Não troco, não dá para trocar. Eu gosto de carne. Agora, quem entende de carne, sabe que antes de você acender a churrasqueira, você precisa limpar ela. Precisa fazer o quê? Limpar. O altar no Antigo Testamento era a mesma coisa. Os levitas eles tinham que limpar o altar. Porque às vezes a cinza é cômodo. A cinza ela é fofinha. Sabe? Às vezes ela é agradável. A gente está acostumada com ela. Mas ela é um empecilho para o fogo. Por quê? Você sabe disso. O fogo, para acender, para ter combustão, ele precisa de oxigênio. E a cinza bloqueia o oxigênio. Sabe, a cinza da nossa vida, o que é cinza na minha vida? Cinza na minha vida são coisas, circunstâncias e situações que estão impedindo o mover de Deus, o fogo de Deus acender. E a ordem para o sacerdote era: não deixe a chama apagar. Deus acende a chama. E a nossa responsabilidade é manter a chama acesa. Mas o que nós estamos acumulando no fundo da nossa churrasqueira, da nossa vida, do nosso altar de sacrifício, onde você acende o seu incenso, ou seja, a sua oração, o seu louvor, esse lugar está cheio de cinza. E aí o fogo de Deus não está pegando. E o que está acontecendo? Vida comum, vida medíocre. Porque a vida boa do Filho de Deus é quando ele está com a chama acesa e o fogo de Deus está aceso na vida dele. Você quer isso? Quer mesmo? Tem certeza? Diga: eu quero. Pergunta para quem está do seu lado: você quer? Então nós queremos, isso é avivamento, isso é o avivamento. Agora, para facilitarmos Deus, essas cinzas precisam ser retiradas. E hoje nós vamos começar a retirar a cinza das nossas vidas, o nosso altar vai estar livre, a nossa churrasqueira vai encandecer e vai incendiar, e as brasas estarão vivas. E sabe, você pode ser uma brasa viva no meio de muitas brasas frias, de muito carvão frio, mas você não vai apagar. Diga: eu não vou. Porque a tendência de uma única brasa no meio de outras que são apenas carvão, a tendência é apagar. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida que a chama da sua vida não vai apagar. Você vai incendiar quem está do seu lado, e logo o carvãozinho que está do seu lado vai pegar fogo, e aquele outro que está atrás de você também vai, aquele que está na sua frente vai acontecer a mesma coisa. Deus está trazendo um tempo de avivamento, e eu volto a dizer, isso não é simplesmente uma retórica, não é simplesmente uma sequência de mensagens, é o poder de Deus descendo nesse lugar em nome de Jesus. Eu levanto as mãos sobre essa terra para declarar que não seja só aqui, mas que seja na igreja aqui do lado, na outra que está ali embaixo, na outra que está do outro lado, que está em cima do morro, que está lá do outro lado da pista. Porque nós precisamos é de Deus nessa terra, de avivamento, de restauração, de cura, de transformação. É tudo isso em nome de Jesus. Quem diz um amém comigo? Amém. Então existem algumas coisas na vida do crente que a gente guarda, que se transforma em cinzas, coisas como ressentimento, desprezo, falta de perdão, ciúmes, invejas, implicância.
A crente é implicante. Crente, oh meu Deus, crente é implicante. Então nós precisamos acabar com essas coisas que já morreram, porque você já é uma nova criatura. Isso é só cinza atrapalhando o avivamento acontecer na sua vida. Sabe, Jesus já pagou o preço, já resolveu esse problema. E hoje Deus quer mudar essa história. Mas como é que eu posso viver a vida de Deus? Vamos observar o que Jesus tem a dizer sobre isso. Quem está comigo diz amém? Amém. Eu citei alguns aqui, mas existem muitas outras coisas, tá? Tipo pecado, luxúria, amor ao dinheiro e tantas outras coisas que se encaixam e que se transformam em cinzas com o passar do tempo. Mas Jesus diz assim no livro de João, no capítulo 13, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então a primeira coisa que precisa acender na vida do crente é o amor. Digo amor. Se eu fosse responder, pastor, qual é a palavra que pode atrair o amor? Qual é a palavra que pode... Amor. O amor de Deus em nós pode mudar completamente as circunstâncias. Então, para nós tirarmos a cinza da falta de perdão, do ódio, da implicância, do ressentimento, é preciso que o amor nasça no nosso coração. E esse amor de Deus em Cristo, ele é diferente, porque o primeiro mandamento, o grande mandamento da lei, era amar o Senhor teu Deus com toda a tua força. Mas você já deve ter percebido que você não tem força suficiente para suplantar as circunstâncias da vida e continuar amando a Deus. Então Jesus ele traz um novo mandamento. E ele diz, um novo mandamento dou para vocês. Agora vocês precisam amar uns aos outros. Como? Da mesma forma que eu amei vocês. Diga reciprocidade. É uma palavra meio complicada, né? Mas assim como Deus me amou, eu preciso aprender a amar também. Assim como Deus me perdoou em Jesus, eu preciso aprender a perdoar os irmãos também em Jesus. E se nós queremos o avivamento, e é disso que eu estou falando, não basta você dizer, eu amo Jesus. Quantos amam Jesus aqui? Vamos lá. Quantos amam Jesus? Tem meia dúzia. Quantos não amam Jesus? Diz amém. Sempre tem alguém. E tem alguém que fica em cima do muro. Tem alguém que está escondido. Está no meio das cinzas. Mas amar Jesus é muito fácil. Jesus nunca fez mal para ninguém. A única vez que Jesus ficou mais bravo, ele juntou chicote para bater em cambista no templo. Mas ainda assim foram chicotadas de amor. Jesus é o nosso Salvador, diga Salvador. E alguma coisa que não é muito pregada, não é muito ensinada, mas Jesus ele transformou no nosso sumo sacerdote, diga sumo sacerdote. Qual era a função do sacerdote? Nos representar diante de Deus. Sabe, ele não era nem o grande profeta, embora também fosse, porque a palavra do profeta às vezes é dura, mas o sacerdote está sempre oferecendo incenso e sacrifício para que nós pudéssemos ser aceitos diante de Deus. Esse é Jesus. Quem é que não se dá bem com Jesus? Eu vou aprender a comer peixe? Eu não vou contrariar ele? Quem não se dá bem com Jesus? Deus às vezes, Deus, justiça de Deus, Deus vingador, e está chegando o tempo que Deus vai exercer justiça sobre essa terra. Está pertinho, pode acontecer. Pode não, vai acontecer, mas muito antes do que muita gente espera. Mas Jesus ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Então amar Jesus é muito fácil. Quem é que pode rejeitar o amor de Jesus? Embora algumas pessoas façam isso. Mas agora nós não seríamos conhecidos porque nós amamos Jesus. Você pode cantar com toda a sua força aqui que ama Jesus, que Jesus é amor, que Ele é uma bênção, e deve ter, e tem certamente, dezenas, centenas, milhares de cânticos que falam a respeito disso, mas as pessoas que estão passando aí fora na rua, as pessoas que estão em casa fazendo outra coisa, ou estão resolvendo outras situações, elas não vão ser alcançadas porque você ama Jesus. Olha só o que diz o versículo 35. Ele diz assim, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se, diga se, irmão, esse se é cinza. A gente precisa tirar ele fora. Se vocês amarem uns aos outros. O mundo, ele não quer ver e nem ouvir as suas postagens na rede social dizendo eu amo Jesus. Mas eles querem ver, na prática, o seu amor uns pelos outros. Quem está me entendendo diz amém. Isso começa dentro da igreja. Isso começa na sua família. Isso começa no seu casamento, no seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos de sangue.
E isso vai extravasando, porque nesses lugares, onde não há máscara, é que os maiores desacordos, eles acontecem. E é nesse lugar que nós precisamos retirar essas coisas. Mas não é feito no esforço, sabe? Se você quer fazer isso, você precisa reconhecer a sua fraqueza, às vezes, em conseguir e entregar isso para Deus. Porque aí é o poder dele, é o poder de Deus, é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não consigo amar, mas o Senhor, Ele é amor. E Ele vai transformar o seu coração num coração amoroso, cheio de compaixão, cheio de graça, disposto a amar, como é o coração dele. Filho meu, me dá o seu coração. Mas você tem que abrir mão de alguma coisa. A cinza tem que sair, a cinza do ressentimento, a cinza da inveja, do ciúme, da ira, da raiva, da falta de perdão. Essas coisas precisam sair. Da implicância, tudo isso precisa sair. Porque quando isso sair, aí o avivamento vem. Diz amém. E a boa notícia é que eu tenho a resposta de como você vai fazer isso acontecer. Quem quer saber a resposta, diz amém. Vamos falar de coisa boa, né? Você tem a solução? Tenho. Eu tenho a solução para o seu problema. E a solução não é minha, tá? Então fique em paz. É Jesus que ensinou essa solução. No livro de Mateus, no capítulo 5, nos versículos de 43 a 48, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Quem gosta disso? Você não vai dizer, mas você gosta. Eu gosto de amar quem me ama e gosto de perseguir quem me persegue. Eu gosto de amar quem me é favorável e gosto de prejudicar aquele que me aborrece. Isso é o que diz a lei, mas o que Jesus está dizendo é que esse tipo de coisa acabou. Isso agora é cinza. É o quê? Jesus... Eu sei que vocês não jantaram, mas aguenta um pouquinho comigo, né? Tem um texto na Bíblia que Jesus fala no capítulo 4, né? Ele fala, né? Está em Deuteronômio, nem só do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, quando a gente participa da palavra, nós estamos declarando a nossa fé. Então, dizer amém não é nada para ficar animando o auditório. Sabe? Não é uma técnica de animação de auditório, mas eu preciso ativar essa palavra na sua vida, porque eu vejo vidas comuns, medíocres, que poderiam ser vidas excepcionais. Sabe? Homens e mulheres, jovens, adultos e idosos, cheios do Espírito Santo. Sabe? Isso não tem dimensão. Como foi Samuel, cheio do Espírito Santo, e quando era um menino, talvez de 8, 9 anos, cheio do Espírito Santo. Como nós temos idosos como Caleb, velhinho, me dá essa montanha, eu quero essa montanha para mim, eu vou lutar e vou conquistar e vou tomar conta dessa montanha. É assim que nós somos a igreja de Jesus. Então participa, tome isso para você e participe. Então eu lhes digo, diz o Senhor Jesus no versículo 44, amem os seus inimigos e, olha só, repete comigo, orem por aqueles que os perseguem. Repete, essa é a chave. A chave é orar. Quando você não se dá bem com alguém, ainda tem aquela conversa toda que está mais para o lado de lá do que para o lado de cá. O meu santo não bateu com ele. Você é um santo, você não tem um santo, né? Mas não se dá bem com alguém e tem alguma dificuldade, tem um problema, às vezes é dentro da família. É com o irmão, é com o cunhado, é com a sogra, é com o sogro, é com o genro, sei lá, alguém dentro da família. Qual é a forma de você mudar o coração, mudar não apenas o seu coração, mas mudar o coração do irmão com relação a você? É orar por ele, digo orar. Isso eu já testei, funciona. Acredita em mim, o que Jesus está dizendo, como se Jesus dissesse alguma coisa que não funcione, né? Mas às vezes a gente não acredita muito. Acredita em mim, funciona. Mas para você fazer isso, você precisa entregar o coração para ele. Precisa fazer o quê? Entregar o coração para ele, porque é uma coisa que vai esbarrar na sua vontade. Às vezes a sua vontade é de se vingar, é de permanecer irritado. Tem gente que alimenta o ressentimento, ou o sentimento ruim, que é sentir e sentir e sentir. Ressentimento é sentir de novo aquela experiência ruim, só para guardar no coração a expectativa, o gosto da dor, e desejar o mal para alguém. Gente, isso é doentio. Mas Jesus quer curar você hoje. E como é que cura isso? Orando. Eu sou pastor há muitos anos. Não tanto quanto o pastor Luiz, porque aí também a disputa é desigual, né? Quase Matusalém ali, né? Então não tanto. Mas assim, quem é pastor de igreja há muito tempo já sofreu muito. Com gente que você batizou, que você pegou e apresentou criança, carregou o filho no colo, enterrou os pais, às vezes irmãos, pessoas da família,
já esteve em diversas situações ajudando, abençoando, cuidando, zelando. Essa é a função do pastor. E depois se aborrece por alguma coisa que normalmente a gente nem fica sabendo o que é. E aí fala mal para todo mundo. E isso provoca chateação. Afinal de contas, o pastor também é humano. Então ele fica chateado. Eu experimentei isso várias vezes. Eu tinha uma lista, não escrita, mas eu tinha uma lista na minha mente. E eu precisei começar, alguns anos atrás, eu comecei a orar por essas pessoas. Senhor fulano, Senhor Beltrano, Senhor Cicrano, e aquele outro também. E o que aconteceu? Milagrosamente, diga milagrosamente, o sentimento ruim acabou. Eu não tenho inimigos, para não ser, alguém pode me considerar como tal, mas eu não considero a ninguém dessa forma. A oração, orem por aqueles que vos perseguem. E quando você fizer isso, você vai ver que ele vai deixar de ser seu inimigo. Aí é avivamento. Porque nós não temos inimigos. Muito pelo contrário. Nós somos embaixadores de Cristo, representantes dele, para que haja avivamento, glória e salvação na terra onde a gente vive. Quem crê comigo diz amém. Então o desafio é orar por aqueles que estão perseguindo você, mas isso significa que você vai ter que abrir mão da sua vontade, da sua razão, dos seus sentimentos, das suas emoções, e quando você fizer isso, todos vão ver, olha o versículo 45, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama a chuva sobre justos e injustos. Deus ama todas as pessoas. O capítulo de João 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo. Não foi só você também, mas Deus amou o mundo inteiro. Jesus não morreu só por nós, ele morreu pelo mundo. E hoje nós somos aqueles que vão amar uns aos outros, de maneira que o mundo saiba que Jesus se entregou por eles. Quem está me entendendo diz amém. Isso é avivamento, tem que limpar isso aí na sua vida, sabe? Como é que eu faço isso? Orando e entregando para Deus, sabe? Mesmo que você não tenha vontade, diga para Deus, eu não tenho vontade de fazer isso, eu só estou fazendo porque o pastor mandou. Pode dizer para Deus isso. O apóstolo Fernando mandou eu orar, eu não tenho a menor vontade de orar por fulano, mas eu vou fazer isso em obediência. Faça isso um dia, 2 dias, 2 semanas, você vai ver como é que Deus vai mudar o seu coração. E não agradece a mim não precisa, agradece para Ele. Quem está comigo diz amém. Dá um aplauso ao Senhor Jesus enquanto eu tomo uma água. Glória a Deus. Porque é assim que o mundo vai saber que nós somos filhos. Não é botando uma blusa, pode usar blusa, deve, um adesivo no carro, postando na rede social, tudo isso você deve fazer, é muito bacana. Mas é quando você ama alguém, de verdade, sendo crente, é que o mundo vai conhecer que Jesus é o Salvador. E aí é o avivamento que vem. Glória a Deus por causa disso. Aleluia. E continua o texto. Se vocês amam aqueles que vos amam, que recompensa vocês terão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Assim como Ele é, eu sou também nessa terra, diz amém. Então, o nosso padrão é Jesus, nós somos como Ele é. E esse amor, ele é extraordinário e ele se manifesta nas nossas vidas quando nós aprendemos a deixar Deus no controle. Então, a sua chateação, ela vai passar quando você começa a orar. Deus vai trazer uma santa amnésia em você, diz amém. Você não vai lembrar do problema. E se lembrar, não vai lembrar da dor do problema. Porque Deus é assim, dos seus pecados e das suas iniquidades. Dos seus pecados e das suas iniquidades. Não me lembrarei. Deus é Alzheimer? Ele esqueceu? Não, ele não leva em conta. Isso acabou. Está na cruz de Cristo. Assim como ele me amou e me perdoou, eu também devo amar e perdoar quem quer que seja. Tem alguém que está me entendendo aqui? Oh, meu Deus. José do Egito é um exemplo disso. José é uma figura de Cristo. Ele tinha todas as razões para passar o cerol naqueles irmãos sem vergonha dele. Mas o que ele fez? Perdoou. Perdoou como Jesus perdoou. Ele podia ir atrás de Potifar e da mulher de Potifar. Mas ele fez isso? Não fez. É porque aí nasce o perdão, as cinzas saem. E o amor de Deus brota no coração. E isso é avivamento. Quantos querem um avivamento? É a gente que não quer, né? Jonas, por exemplo, não queria. Ele preferia ir para o ventre do peixe do que do que ser um canal de avivamento para a cidade de Nínive. Mas diga assim comigo, repita, amar é mais do que ter vontade. Nós sabemos, é muito claro isso, acho que para crentes mais antigos,
que amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Eu decido amar. Você sabe que no mundo, os casamentos com maior índice de acerto são os casamentos arranjados. Porque as pessoas não se conhecem, os pais arranjam o casamento. Lá no Oriente, e existe muita gente no lado oriental do planeta, é assim que funciona. E as pessoas, elas aprendem a amar. E vão amar, e vão viver bem a vida toda. Ah, pastor, eu vi um filme. Deixa o dorama para lá, mano. Vamos para a realidade. O nosso índice de divórcio aqui é altíssimo, mas lá eles estão obrigados a permanecer casados. Não. É porque amar é uma decisão. Vamos repetir, amar é uma decisão. Então é muito mais do que ter vontade. Eu quero mostrar isso na Bíblia para vocês. O livro é Atos, o capítulo é 9, os versículos são de 10 a 18. Eu vou contando a história para vocês entenderem. Paulo era um perseguidor do Evangelho, amém? Amém. Então ele estava no caminho da cidade de Damasco com cartas para prender os crentes, maltratar os crentes, tirar eles de casa, arrastar eles em correntes, colocarem eles presos. Essa era a função de Paulo. Paulo estava indo para lá por isso. E nesse caminho ele encontra Jesus. Ele encontrou quem? Em algum momento da sua vida você estava indo para algum lugar e encontrou Jesus também. Agora a questão é, o que Jesus fez da diferença na vida de Paulo e por que ele não fez a mesma diferença na sua vida? Se é que não fez, espero que tenha feito. Então enquanto ele estava caminhando, ficou cego, caiu do cavalo, todo mundo conhece a história, pegaram ele pela mão, levaram ele para casa lá do sujeito na rua chamada Direita e ele ficou orando em jejum por 3 dias. Quantos dias? 3 dias, porque no terceiro dia sempre vem a resposta. Oh, meu Deus! Então ele ficou orando ali por 3 dias, e orando, e clamando, e buscando, e Deus chamou um irmão, diga Ananias. Ananias, graça de Deus é o que significa. E disse, Ananias, eu quero que você vá lá na rua chamada Direita e vai visitar Saulo. Vai lá orar por ele, impõe as mãos sobre ele para ele ser curado e para ele ser cheio do Espírito Santo. E Ananias diz, papai, esse é Saulo, perseguidor da igreja. Talvez a vontade de Ananias seja assim, que ele continue doente, cego, porque cego ele não vai perturbar mais a gente. E eu vou lá orar por ele. E Deus disse, vai, porque esse para mim é um vaso escolhido. E Ananias foi. O que ele fez? Ele tinha vontade de ir lá? Não, mas ele obedeceu. Ele obedeceu. E até hoje, nós estamos no ano de 2025, e em 2025 nós ainda pregamos a respeito da experiência de Ananias, porque ele obedeceu, cumpriu a vontade de Deus, foi abençoado e até hoje ele é lembrado. Talvez se ele não tivesse ido lá, Saulo não seria Paulo. E metade do Novo Testamento a gente não teria para ler. Mas um homem obedeceu. Sabe, contra a vontade. Às vezes a gente não quer ir naquela pessoa, a gente não quer visitar aquela pessoa, a gente não quer falar com aquele cidadão, a gente não gosta daquele outro, mas é isso que nós estamos falando, de limpar a churrasqueira para que Deus possa aquecer a brasa e fazer você fazer coisas que você não gosta e no final você ainda vai sair feliz de lá. Tu acha que Ananias saiu da casa onde Saulo estava chateado? Acha que ele saiu de lá triste, aborrecido? Eu vim aqui, orei por ele, o cara ficou bom, está curado das vistas, estava cego, e ainda mais, olha, está orando em língua, está profetizando, está cheio do Espírito Santo, que droga! É claro que não aconteceu isso. Deus deu uma graça sobre aquele homem, e ele saiu de lá feliz, e a vida daquele outro homem se modificou, foi completamente transformada. Isso é avivamento. E esse avivamento, como eu disse, ele é pessoal, para que ele possa atingir a igreja corporativamente. Ananias talvez nunca tivesse a perspectiva, a perspicácia, ele não ia alcançar a dimensão daquilo que Paulo alcançou, mas se não fosse por causa dele, não tinha o maior de todos os pregadores da história do Novo Testamento. Me lembro, numa cruzada, não lembro quem estava pregando, já devo ter contado isso para vocês, não sei se foi Moody, e tinha um estádio cheio, e ele pregando o evangelho, e no final ele fez apelo para uma única pessoa se converter. E aquela única pessoa foi à frente. Frustrante, né? Todo o investimento, todo o trabalho, toda a propaganda, o trabalho de se levar pessoas, enfim, todo aquele sacrifício para uma única pessoa se converter. O que ninguém sabia, e depois ficou sabendo, que aquele único convertido chamava-se Billy Graham. Uma única pessoa que alcançou o mundo inteiro para Jesus com a mensagem do evangelho. Isso é avivamento. Avivamento, às vezes, a gente tem que contrariar.
Não é contrariar o irmão. Contrariar o irmão a gente gosta, né? A gente tem que permitir ser contrariado por Deus. Está me entendendo? Quantos estão dispostos a receber o avivamento? Eu tenho uma notícia para você. Não sei se vai ser muito boa, mas quando o avivamento vem, ele vai pegar você querendo ou não. Eu só estou te avisando, porque ele vai chegar e ele vai pegar você. O peixe teve uma indigestão, porque Deus foi visitar Jonas lá no estômago do peixe. E não teve jeito. E Jonas teve que caminhar uma distância de mais de 400 quilômetros até a cidade de Nínive para pregar o evangelho. Porque vai chegar uma hora, irmão, que Deus, ele vai contorcer a sua vontade. E você vai fazer a dele. Eu não vou dizer que ele vai lhe obrigar, não. Você vai fazer feliz, cheio da graça de Deus, cheio da unção, satisfeito. Que coisa linda. Meu Deus do céu. Quem está comigo diz amém? Amém. Mesmo contra a sua vontade. Sabe, esse é o amor de Deus. É o amor que o mundo vai conhecer. Sabe, Paulo deve ter ficado assim. A última pessoa que ele viu foi Jesus, ficou cego. Não conseguiu encarar. E a primeira pessoa que ele viu depois, que recuperou a visão, foi o Ananias. O rosto de um anjo. Assim será o seu rosto na vida de alguém. Diz amém? Glória a Deus. Diga amar. Gente, vamos trabalhar comigo aqui. Isso vai sair no vídeo, depois você vai assistir. Aí eu digo, diga amar. Então, vamos juntos? Amar. Mesmo contrariado. Percebeu que a gente está fascinando aqui muita coisa? Né? Ananias teve que ir contra a vontade. Agora eu vou mostrar para você que Pedro ele foi a um determinado lugar contrariado, porque ele não queria. Todo mundo sabe a história de Pedro na casa de Simão, o curtidor, lá na beira-mar, na cidade de... Rapaz, me deu um branco. Como é que é a cidade? Cesareia Marítima. E ele estava lá, de boa, com fome, e Deus mostrou para ele um lençol numa visão e disse, Pedro, mata e come. E Pedro disse o quê? Não. Então Deus lhe dá uma visão. Muitos aqui não tiveram visão, não sabem o que é isso, mas alguns já tiveram, sabe? E Deus dá uma visão e diz assim, fulano mata e come. E você está com fome, e você diz assim, eu não. E Deus recolhe aquela visão, passa algum tempo, e daqui a pouco ele faz de novo. Diga de novo. Porque Deus quer fazer de novo, Deus quer trazer avivamento, Ele quer usar, Ele quer contar com você. E Ele mostra de novo, sabe, Pedro, mata e come. Não, não vou matar, não vou comer. E aparece a terceira vez. Já viu que tem muito número 3 na Bíblia? E a terceira vez, Pedro mata e come. Pedro já está sem paciência, ele está brigando com Deus. Eu não vou matar e não vou comer coisas que são imundas. Mas Deus deve ter dito para ele, fui eu que disse que era imundo e agora eu que estou dizendo, come. E Pedro disse não. Aí a visão sumiu. E daqui a pouco chegam umas pessoas lá da parte de Cornélio. Uns guardas, mais uns amigos, umas pessoas, uns servos. E Deus disse para ele assim, vem um pessoal aí chamar você. Você vai com eles. E Pedro disse, sim, senhor. Todo mundo conhece essa história. E eles caminharam até a cidade de Jope. Hoje ali, onde é a região de Tel Aviv. E eles caminharam até a cidade de Jope. E quando chegaram lá, encontraram na casa de Cornélio a família toda reunida, os amigos, um montão de gente, tudo italiano. Devia ter lá uma panelada de macarrone, muita pizza, um vinho, e aquela gente toda esperando para receber uma palavra de Pedro, porque Deus havia dito através de um anjo para que chamasse Pedro na casa de Simão Curtidor, sabe? Isso acontece com você também. O que eu quero dizer é isso. Sabe, às vezes Deus está chamando você para fazer uma coisa, para ir em algum lugar, para tratar de alguma situação, para visitar alguém, para levar uma palavra, e no final a gente acha graça, porque dá como diz o nosso bravo Daniel, dá um tom de comunicação mais leve, né? Mas a verdade é que a gente diz para Deus também, eu não quero ir. Quantos já disse isso? Não precisa dizer para mim, eu não quero ir, eu não quero fazer, eu não quero entregar, eu não quero ir lá, eu não quero ter relacionamento nenhum com esse tipo de gente, com esse tipo de pessoa. Pedro era judeu, santarrão, e o outro era italiano, romano, eles não se davam. Mas Pedro teve que ir lá, e quando chegou lá, sabe a primeira coisa que ele fez quando chegou lá? Ele começou a se justificar e dizer assim, eu não devia estar aqui. Imagina a cara
de Cornélio. Mas Cornélio não estava nem aí, Deus mandou chamar. E eu não devia estar aqui, eu sou judeu, judeu não come. O cheiro desse macarrão, dessa massa está uma delícia, mas judeu não come. Com gentio. Judeu não come com italiano. E Cornélio diz assim, Deus não come, mas Deus mandou chamar você aqui, para você dar uma palavra. O que você tem para dizer? Diz, por favor, porque nós queremos ouvir. Sabe, isso é avivamento. Deus quer falar através de você. Deus conta com você. Deus contava com Pedro sendo teimoso, sendo ranziza, cheio das vontades, cheio das suas contrariedades. E assim era um camarada que você sabe muito bem, todo mundo conhece a história dele, mas Deus usou ele como usou ele, quer usar você também. Mas naquele momento ele tinha que fazer uma limpeza, diga limpeza. Limpeza, fala de novo, limpeza. Ele tinha que limpar as cinzas da vida de Pedro. E Pedro começou a falar de Jesus, nada demais, irmão. Não precisa ser um pregador, um grande orador. Precisa dizer que Jesus enviou Jesus, o seu filho, para morrer no seu lugar, no lugar das pessoas, pelos seus pecados, para ser o salvador do mundo. E quando chegou numa parte do texto, depois você pode acompanhar lá o texto, essa mensagem vai estar em PDF para vocês. E quando chegou numa parte em que Pedro começou a dizer assim, porque os seus pecados foram perdoados. Vamos repetir? Os seus pecados foram perdoados. Os seus pecados foram perdoados. Isso está no versículo 43. E todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, vamos repetir? Todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando, sabe o que aconteceu? Não teve apelo, não teve música, ninguém tocou nada, mas o Espírito Santo desceu sobre eles. Quando você reconhece que os seus pecados são perdoados, no nome de Jesus, e não no seu poder, na sua justiça, mas na justiça de Cristo, o Espírito Santo vem sobre você. Filho meu, me dá o teu coração. E Pedro ficou assim, uau, o que é isso? Eu pensei que tal do Espírito Santo fosse só para judeu. Não é não, irmão. O Espírito Santo não é só para você, não. É para todo aquele que crê, e todo aquele que crê e recebe o perdão dos pecados. Os perdão dos pecados são recebidos mediante a fé em Cristo. Seus pecados estão perdoados quando você recebe Jesus como seu Salvador pessoal. A sua vida muda e o Espírito Santo vem sobre você, como aconteceu em Atos 2, em Pentecostes, como aconteceu em tantos outros momentos. Agora, novamente acontece um Pentecoste na casa de Cornélio, um Pentecoste na casa do italiano, um Pentecoste na casa de um incircunciso. Atrás da minha casa, lá no Jardim Catarina, tinha um centro de macumba. Não necessariamente atrás, mas um terreno do lado e atrás. E um tempo desse atrás aí, muitos anos, alguns anos, eu fiquei sabendo que o chefe do centro, ele ia fazer cabeça, ou um santo de cabeça, ou uma coroa de cabeça, uma coisa mais assim, né, lá na sua consagração. E nós fomos lá para cima. Eu com mais um pessoal da equipe, na época da equipe de 12, meu escritório ficava lá em cima, no terceiro andar, e nós oramos até de madrugada. O sujeito ficou lá agarrado naquele lugar onde ele estava e não desceu santo demônio nenhum. Eu nunca disse isso para ele, nem sei o que aconteceu. Mas agora, muitos anos depois, ele se converteu. Quem está acostumado aí no encontro sabe quem é o Cássio. Eu estou falando do pai do Cássio e da mãe do Cássio. Do seu Paulinho e da dona Regina. E eles se converteram ao Senhor Jesus. O Espírito Santo não é para mim, meu. O Espírito Santo é para todo aquele que crê. Pô, mas ele era um cara dono de centro espírita. Jesus dos crentes. Como é que alguém... É justamente para esse tipo de gente. O evangelho não é só para nós. E o avivamento, quando ele acontece, ele alcança as pessoas. Ele quer alcançar a sua família. Ele quer alcançar os seus amigos. Ele quer alcançar seus colegas de trabalho. Mas eu tenho uma notícia que vai chocar você. Está preparado? Ele quer alcançar o seu inimigo também. Ele quer alcançar aqueles que pensam diferente de você.
Ele quer alcançar todos os flamenguistas. Já será uma grande multidão, mas ele quer alcançar os tricolores também. Ah, é? Agora, de repente, é um tricolor que precisa ir falar para o flamenguista e dizer: eu amo você no amor de Jesus. Jesus quer mudar a sua vida, assim como ele mudou a minha, ele vai mudar a sua, e glória a Deus. Sabe, a gente pode gostar da esquerda ou da direita, mas as duas são importantes, porque a gente vira para a direita, o cântico diz assim: agora para a esquerda, e depois para a direita. E a gente não cria guerra. Você pode ter a sua escolha, a sua opção, seja ela qual for, eu tenho a minha, mas nós precisamos falar de Jesus para todas as pessoas. E às vezes é contrariado, irmão. Contrariado. Eu estava falando com o pastor Isaías hoje de manhã, que tinha um irmão lá, tem, né? E um irmão que ele deixou de ir na igreja. E eu encontrei com o irmão: pô, você nunca mais foi na igreja, não sei o quê. Não vou mais lá. O pastor Isaías disse que a gente tem que orar pelo presidente da República, e eu não gosto do presidente, eu acho isso um absurdo. Eu falo: mas como assim? A Bíblia diz para a gente orar pelas autoridades. Mostrei para ele: mas eu não gosto dele. Ele fica puxando brasa para a sardinha do cara, não gosto dele, não sei o quê. Irmão, mesmo contra a vontade, repete, mesmo contrariado, tem que fazer. Esse é o avivamento. Esse é o avivamento. Tem que subir o morro, tem que descer no valado, tem que ir lá no vale, tem que ir aonde for preciso, tem que falar com quem for necessário. E quando você fizer isso tudo, debaixo do poder do Espírito Santo, que você não sabe ainda o que é isso, você ainda vai ficar feliz. Diga: feliz. Feliz. Eu já vi crente na favela dar tapa na cara de traficante, dizer que precisa aceitar Jesus. E você acha o quê? Que levantou a arma? Não. Botou no chão e se ajoelhou para receber oração. Porque quando tem autoridade, quando tem poder do Espírito Santo, até o diabo tem que dobrar o joelho. É disso que eu estou falando de avivamento. Vocês querem um avivamento? Pedro foi contrariado, mas quando ele falou perdão de pecado, o Espírito Santo desceu. E italiano falando em língua. E os outros olhando para a cara do outro: mas como é que pode? Deus quer fazer isso de novo. Deus quer fazer isso de novo. Quer fazer aqui em Santa Bárbara, quer fazer lá na sua casa, quer fazer na sua célula. Se você mora aqui, amém. Se você mora lá, Deus quer fazer isso com você e Ele vai te achar. Ele já te achou, Ele já te viu. Não importa se você é um jovenzinho ou um velho, a coroa igual a Moná, assim, já está passando da idade, ela é velha, caraca. Deus quer fazer com você. E eu profetizo que Ele vai. Ele vai. Mas sabe o que vai acontecer? Ele vai abrir as gavetas. Eu já estou há quanto tempo aqui? Confere aí para mim. Ele vai abrir as gavetas. Sabe aquela gaveta que você não deixa ninguém mexer? Na hora de tirar as cinzas, ele começa a abrir gaveta. Abrir gaveta e fazer assim: ih, que legal essa gaveta, não mexe aí não, olha só. Aí vai abrir outra gaveta. Tem um monte de gaveta guardada aí, né? Aquelas coisas que estão lá há tanto tempo, aquelas cinza da mofo. Quem tem de churrasco aqui? Se deixar cinza lá, mofo? Dá ruim, né? E tem aquela cinza que já está toda mofada, aí vira. Mas ele não vai varrer para debaixo do tapete, não. Porque tudo aquilo ali já foi perdoado, já foi restaurado, já foi curado pelo poder do sangue de Jesus. Só não é livre quem não quer. Você é livre, diga: eu sou. Você é abençoado, diz: eu sou. Vamos partir para o final. Quantos querem o final? Diga assim: amar. Tudo é amar, né? Mesmo sendo prejudicado. E eu vou contar uma história, que é uma última história que eu vou contar para vocês hoje, é que Paulo foi pregar numa cidade de Filipos. A cidade é Filipos. A carta que nós temos na Bíblia hoje é Filipenses. Então Paulo foi pregar naquela cidade e tinha uma jovem endemoniada que andava atrás dele. Quantos conhecem essa história? Todo mundo conhece essa história. Até quem não levantou a mão conhece essa história. E Paulo vai pregando, evangelizando, e alguém atrás dela, aquela jovem: é o Deus Altíssimo, não sei o quê. E aquela conversa chata, e Paulo se aborreceu com aquilo e expulsou o demônio. Para que ele expulsou o demônio? Os donos daquela menina escrava pegaram ele, espancaram ele em praça pública e colocaram ele na cadeia, com as suas mãos e as suas pernas presas num tronco e as suas costas toda lanhada de chicote romano. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês, quando eu puder, de um chicote romano. Era carne viva. E prenderam ele. O que ele fez de errado? Nada. Ele estava falando de Jesus, diz amém. Sabe, às vezes a gente fala de Jesus e acha que nada vai acontecer, mas às vezes Deus quer trabalhar em cima daquilo que é o nosso prejuízo.
Porque tem um texto na Bíblia que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo foi preso, colocaram ele na cadeia, colocaram ele na corrente. E ele podia ter todas as razões e tinha todos os motivos e todas as razões para murmurar, para reclamar, para praguejar e falar mal. Eu vim aqui em nome de Deus, Deus mandou eu vim aqui em nome de Jesus, e agora eu estou preso, e agora eu fui espancado, e as minhas costas estão lanhadas, e blá, 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 e blá, 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 e dizer todas essas coisas, mas ele não fez nada disso. Ele cantava louvores e orava a Deus. Ora, meu Deus do céu, está doendo? Canta louvores. Está doendo? Está machucando? Ore a Deus. Vai para a presença dele. A presença de Deus sara todas as coisas, sara os ressentimentos, sara as crises, sara os problemas, sara tudo. E ele cantava e louvava, cantava e louvava. E sabe o que aconteceu? Quando deu meia-noite, aconteceu um tsunami. Terremoto. Diga terremoto. Quem já teve num terremoto aqui? Ninguém. Quem quer estar num terremoto aqui? Também ninguém quer estar num terremoto. Às vezes o avivamento faz essas coisas, Juninho. E nós estamos orando, o poder de Deus desce e esse templo treme. Isso é o quê? Um terremoto. E você faz o quê? Sai correndo? As cadeias, as correntes se abriram. As portas se abriram, o carcereiro queria se matar, mas o que aconteceu ali foi avivamento, porque no prejuízo de Paulo, Deus transformou em glória para ele. Glória de Deus desceu naquele lugar, o chão tremeu, e olha que essa não é a única vez que houve terremoto, porque crente ora. E sabe, a gente devia pedir mais para o terremoto, não é um terremoto da escala Richter de 7, 7.5, não, mas é um terremoto que vai mexer com o natural, a oração e o louvor do crente, quando ele está sendo prejudicado, mexe com a vida natural, mexe com as circunstâncias naturais, mexe com o governo, mexe com as ruas, mexe com tudo, mexe com o chão, mexe com o solo, muda o céu. Porque alguém orou no prejuízo, porque alguém louvou a Deus no prejuízo, porque alguém estava no prejuízo, mas teve coragem de deixar o prejuízo para lá, chutar para lá aquele prejuízo, aquela cinza e cultuar a Deus. E aí veio o fogo de Deus em forma de um terremoto. E o avivamento começou ali na cadeia, porque ali naquela própria cadeia, todos os prisioneiros se converteram, gente ruim. Ninguém fugiu. Quem é que vai fugir? O que está acontecendo aqui? É unção, é o peso da glória, é o poder de Deus naquele lugar. Ninguém quer sair dali. Naquela mesma noite, o carcereiro foi batizado com a família dele, todo mundo conhece a história. Mas o que eu quero dizer para você é que às vezes você é prejudicado. E é no seu prejuízo que Deus vai manifestar a glória dele. Alguma coisa do tipo... Se alguém pedir a sua capa, dê também a sua, saia no prejuízo. Se alguém obrigar você a andar com ele 1 milha, vá com ele 2. Fique no prejuízo, porque a glória de Deus vai se manifestar. Porque quando alguém está caído no chão, como na história do bom samaritano, você já pensou quem é o bom samaritano? O bom samaritano é Jesus, irmão. Porque os religiosos passavam de largo. Ninguém queria saber daquele cara jogado no chão na sarjeta. Ele era o bom samaritano, levou o cara para a hospedaria. A hospedaria significa a igreja, representa a igreja. O sujeito está morrendo lá fora, Deus vai trazer ele para a igreja. Essa igreja é casa de restauração, não é uma igreja que vai lutar na sua força, mas que restaura pessoas e vidas, restaura até quem você não gosta. Meu Deus! Isso é avivamento. E deu 2 moedas para o cara, disse assim, cuida dele por 2 dias. Quantos dias? 2. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, 2 dias cuida dele. E se você gastar alguma coisa a mais, no 3º dia, diga 3º dia, eu vou voltar e vou pagar todas as suas dívidas. Irmão, nós estamos na manhã do 3º dia. A igreja está terminando o trabalho. Nós precisamos colocar todos aqueles que estão machucados, feridos, perdidos, falidos,
desistidos, deprimidos e muitos outros idos e trazer para a casa de Deus esse avivamento. E Deus quer ungir isso, Deus quer trazer o mover dele para isso, sabe? O mover do Espírito Santo não é só para reunião de 2 ou 3 crentes que estão ali na célula, é uma célula, uma reunião de oração, de intercessão, um culto de louvor, é para que pessoas sejam alcançadas por esse amor, e isso é avivamento, não é só para você, é para todos aqueles. Paulo ficou no prejuízo, mas no prejuízo de Paulo, hoje nós temos, aliás, eles estiveram lá, uma igreja poderosa na cidade de Filipos, e hoje nós temos na nossa Bíblia a carta aos Filipenses, porque alguém ficou no prejuízo. Mas Paulo ficou no prejuízo porque um dia lá atrás, Ananias foi visitar ele quando ninguém mais queria. Ananias não queria visitar Paulo, porque alguns dias atrás, Paulo tinha mandado matar Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Alguém fica no prejuízo, mas o poder do Evangelho cresce. Não cresce quando eu digo eu amo Jesus. Então a gente quer cantar. Daqui a pouco, Betel Music, é assim que a gente chama, tá? Vai vir e vai cantar. E você é a glória de Deus. Mas às vezes a glória de Deus é quando está no prejuízo. Entre muitas pessoas que me aborreceram, tem uma que essa semana mandou um WhatsApp para mim, gente que foi embora da igreja falando mal de mim. Não pode falar mal do Senhor, se fosse você não falava não. Mas se falar, problema seu. Eu te perdoo. E mandou uma mensagem para mim pedindo ajuda para fazer uma Páscoa para crianças. Ajudar a fazer uma festa para crianças na Páscoa. E eu fiquei pensando assim, fulano. Fulano. O que você acha que eu pensei? Eu vou dizer o que eu pensei. A situação não está muito boa, né, financeiramente, mas eu pensei assim, eu vou ajudar com quanto? Porque eu fui obrigado? Não. O que é meu é meu. Porque eu fui contrariado? Não. É porque um dia lá atrás, eu peguei o nome dessa pessoa que estava na minha lista e comecei a orar por ela. Sabe, essa pessoa uma vez, alguns anos atrás também, eu tinha ela na lista de transmissão. Quem é que faz parte da lista de transmissão que recebe mensagem minha? Deixa eu ver. Tem mais do que isso aí, hein? Se você não faz, você pode me acrescentar no WhatsApp. Oi. Vocês fazem parte também, né? Desculpa, pensei que estava dando só tchauzinho para mim. E eu mandei uma mensagem, João, ela falou assim, eu não compartilho desse seu pensamento. Eu não concordo com você. Não quero que mande uma mensagem para mim. A minha pessoa. Aí eu falei assim, poxa, eu peço perdão, desculpa, pensei que eu tivesse tirado você quando você saiu da igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Em todo tempo que você precisar de mim, você pode me chamar. E ela fez o quê? Chamou. E eu fiz o quê? Ajudei. Se eu odeio ela? Não. Muito pelo contrário. É uma pessoa muito especial. Mas às vezes as pessoas especiais perdem o rumo, perdem a rota, se perdem de Jesus. E nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do avivamento. Enquanto eles vêm para cá e vocês ficam em pé, eu vou terminar com o último versículo. Jesus, quando estava conversando com Nicodemos, o livro é João, o capítulo é 3. E o versículo é o versículo 8. Jesus diz para Nicodemos assim, o vento sopra aonde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito Santo. Você não controla. O avivamento é assim, você não consegue controlar. O avivamento é assim, você não consegue controlar. Agora nós vamos cantar e nós vamos orar. E o Espírito Santo, ele vem. Sabe, existe um Espírito Santo dentro de nós, ele vem, ele se manifesta, ele vai se manifestar aqui agora. E você vai sentir a mover, mas não é o avivamento. Porque quando o avivamento vem, você não sabe de onde ele vem, mas ele vem
e você já não sabe mais para onde você vai, porque Ele vai levar você, e vai levar você com um recado, mesmo que seja um recado como o recado de Pedro, que foi contrariado, mesmo que seja um recado como o de Paulo, que foi prejudicado, mesmo um recado como foi de Ananias, que Ananias foi lá contra a vontade dele, ele não queria lá, mas Deus usou. Deus quer usar você, Deus vai te achar. Eu quero lhe dizer algo, Ele já te achou. Se você veio aqui, Ele já te achou, Ele já está falando com você, Ele já está liberando essa palavra no seu coração, e Ele está dizendo: filho meu, me dá o seu coração, me dá o seu coração, porque eu estou colocando uma palavra na sua boca. Mas antes de colocar uma palavra na minha boca, Ele coloca um fogo do Espírito Santo dentro da minha vida, e esse fogo vai encandecer, vai incendiar, e ele não vai mais se apagar, porque é o poder de Deus trabalhando na sua fraqueza. Não tente ser forte, apenas renda-se. Renda-se ao Espírito Santo, renda-se a Ele, renda-se a Deus, entrega para Ele, confia nele, Ele vai conduzi-lo na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada. Ele vai usá-lo aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá. Ele é Deus. Assim como o vento sopra e empurra as árvores, o vento sopra e faz a brisa refrescar, assim também vai ser o nascido do Espírito, você é essa pessoa. Deus quer usar você no lugar aonde Ele te levar. Quantos estão comigo? Digam amém.